Maravilha, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês. Vocês estão aqui no nosso canal Palavra Andada. E hoje eu quero aproveitar e responder uma questão que nós fizemos de maneira proposital no nosso núcleo teológico. Essa pergunta veio de um aluno, pois dentro da nossa aula nós falávamos sobre as questões relacionadas à jactância e as questões relacionadas a filactérios, tá bom? E eu tentei fazê-los compreender qual é a ligação que existe entre jactância e os filactérios. E isso é uma proposta que será tratada dentro de sala em aula, tá bom? Mas os alunos, graças a Deus, estão de parabéns. Eles foram atrás, encontraram os textos, fizeram as perguntas, e uma pergunta que eles fizeram eu quero compartilhar com vocês aqui no nosso canal do YouTube. Pastor, eu li, achei o texto, mas eu não entendi. Então, o senhor pode nos explicar? E eu entendo que eu tenho uma oportunidade muito boa aqui. Primeiro, eu tenho a oportunidade de, através da exposição do que é filactério, ou do que são os filactérios, ou, se quiseres, tefilins, que é o termo hebraico para os filactérios que nós assim chamamos. Então, a tradução estaria relacionada a caixas de poder, de aproximação. Existe um link dentro da cultura relacionado a quem usa os filactérios e está mais próximo e protegido de Deus. Então eu vou te explicar. Os alunos disseram qual é a relação. Jactância é um termo que nós usamos para falar sobre orgulho. E olha o que está escrito no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Primeira coisa importante, ele disse para a multidão e para os discípulos. Nesse caso aqui, Jesus Cristo não separou multidão, ou multidão e multidões, e discípulos, ok? Jesus entende que o que ele vai dizer cabe a todos os níveis e classes, e eu também compreendo que o que eu vou dizer aqui deve ser levado em consideração por todas as pessoas, todas. E aí eu estou falando de pessoas dentro de um contexto humano, e não a nível de cargo. Não é porque você é pastor, porque você é ovelha, porque você é membro, é porque você é um ser humano. Porque você é um ser humano, você precisa aprender isso aqui, porque foi Jesus Cristo quem nos ensinou. Jesus Cristo olha para a multidão e para os discípulos e diz: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. O que ele está dizendo no versículo 2? Ele está dizendo: eles, os fariseus, são os substitutos de Moisés. Eles são a representação legítima das leis mosaicas. Logo, ele está dizendo o seguinte: essas pessoas, elas têm honra, elas estão em um lugar de destaque. Quando você estudar, não vou falar aqui, vai ficar para um outro vídeo. Nós tínhamos 3 ordens praticamente religiosas e políticas nos dias de Jesus: escribas, fariseus e os saduceus, tá certo? E em outro vídeo nós vamos explicar isso com calma. Se você tiver interesse, nós vamos saber, e aí então trataremos. Hoje eu quero falar dos filactérios. Mas para falar dos filactérios, eu tenho que te mostrar o que é que Jesus está vendo. Jesus está vendo que esse pessoal tem autoridade. Esse pessoal tem um direito que eles adquiriram. Eles estão sentados à cadeira de Moisés, então eles estão no lugar de honra e mereceram. Mas, olha o que ele vai dizer: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, ponto. Mas não façam o que eles fazem, pois não
praticam o que pregam. Fala a verdade. Esta fala de Jesus não é extremamente atual? Isso não é extremamente moderno? Você não conhece pessoas que estão em lugares de honra e falam de coisas que têm a ver com honra, com ética, com princípios? E o que eles falam, Jesus está dizendo, é bom. Porque eles falam de coisas boas. Só não façam como eles fazem. Eu vou ter que dizer que alguns falam contra a corrupção, mas são corruptos. Alguns falam contra... Ai, meu Deus. Contra uma série de fatores. Dentre eles, falam contra o roubo e roubam, contra o adultério e adulteram, falam contra o abuso de poder, mas eles têm abuso de poder. E aí segue uma gama de questões que algumas pessoas falam muito bem. Sabem falar muito bem, mas não conseguem praticar. E Jesus está nos ensinando uma coisa, que ele está dizendo, ei, logo, se o que eles dizem é bom, ouçam o que eles dizem e até façam o que eles pedem para fazer no que tange ao que é certo. Só não fiquem pensando que o que eles fazem é correto. Ele vai continuar. Ele vai dizer exatamente isso aqui, ó. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Jesus está falando aqui de uma questão muito pertinente aos nossos dias. Por exemplo, eu conheço pessoas que falam de metas, falam de números, falam de valores, falam de horário, falam de datas, mas eles não cumprem nada disso. Há poucos dias eu estava assistindo um vídeo no canal do YouTube, que não é no Palavra Andada, que eu não teria coragem de postar, e o culto estava desenrolando. Eram adolescentes que estavam louvando a Deus, adolescentes louvando a Deus. Você olhava para o cenário e você via mais de 2.000 jovens adolescentes adorando a Deus e chorando. E atrás deles, pastores de cabelos grisalhos, senhores, desculpe, eu não posso deixar de falar isso aqui, porque está escrito na Bíblia. Senhores de cabelos brancos, homens. Ah, pastores já fizeram tanto, meu irmão. Então como é que ele vai fazer quando ele for pregar sobre as forças que se renovam? Eu estou falando de pastores sentados na tribuna, com cara de delegado, com cara de general. Homens que pedem para adorar, mas não adoram. Pedem para dizimar, mas não dizimam. Pedem para ofertar, mas não ofertam. Pedem seriedade, mas lá nos bastidores das suas vidas, eles não são sérios. Jesus está dizendo, cuidado com essas pessoas. Não se iluda, pelo amor de Deus. Nós estamos fazendo esse vídeo para o nosso núcleo teológico e para você. Porque eu quero levar para você essa informação maravilhosa. Qual é, pastor? Não se iluda com essas pessoas, porque elas sentam-se em lugares poderosos, porque elas têm status. Não. O que eles estão falando, se está à luz da Bíblia, é bom de ouvir, é bom de praticar, pratique. Mas não vá querer. Eu conheço muita gente que andou com algumas dessas pessoas e a sua fé secou, murchou, estão tristes. Ele segue dizendo o seguinte: tudo o que fazem é para ser visto pelos homens. Eles fazem seus filactérios. Veja aí o que é um filactério. Viu? O que é? Deixa eu te explicar. Filactério é essa imagem que você viu. É uma caixinha de couro. Dentro dela se colocava alguns textos da Bíblia. Eu até tenho anotado textos, por exemplo, de Êxodo, de Deuteronômio, de Números, eram cortados e colocados ali. São 4 textos dos mandamentos do Senhor. Coloca dentro dessa caixinha que você viu, e aí eles prendem, fazem um cordão, prendem no braço esquerdo. Por que no braço esquerdo? Porque dizem que é o braço do coração, tá bom? Há um texto na Bíblia que diz que na mão do Senhor há força e poder, força e poder. Então, na mão da força, na mão do coração, eles colocam os filactérios na mão esquerda.
ou na testa, como você está vendo aí agora, ó. Viu aí? Pois bem, essas caixinhas, Jesus está dizendo, Jesus está dizendo que esses camaradas fariseus faziam elas bem grandes, colocavam ela na testa, colocavam ela no braço, e diziam que eram protegidos pela lei e que eram guardadores da lei, mas faziam tudo isso apenas para se mostrar, tá bom? E eu vou falar aqui, que tem horas que eu ouço algumas questões que não tem sentido. Eu vejo algumas pessoas questionando algumas falas de comportamento, por exemplo, tem que estar de terno, tem que estar de gravata. Eu gosto de gravata, ó. Eu estou aqui dentro do escritório do nosso projeto aqui e eu estou de gravata. Eu gosto de gravata. Mas você dizer para mim que eu preciso estar de gravata para adorar a Deus? Não, eu gosto, a igreja, a instituição que eu faço parte, pede. Mas tem gente que é o seguinte, se ele não tiver de gravata, irmão, para. E ele nem pode entregar uma palavra à profecia, porque ele não está de gravata. Cuidado, porque tem gente que está igual aos fariseus. Os paletozão caro de 3, 4 mil reais, só para se mostrar para os homens. Foi isso que Jesus falou. Filactérios está relacionado à jactância por isso. Porque se um fala de arrogância e prepotência, o outro fala de pessoas que querem se exibir com a sua falsa santidade, por conta das suas crendices, por conta dos seus comportamentos. Ah, vai ficar ruim agora. São judaizantes, sabe aquela coisa de crente na graça, prisioneiro da lei, fazendo umas coisas que nem tem sentido. Jesus vai dizer o seguinte, que eles usam bem largos as franjas das suas vestes são longas. Os filactérios são largos e as franjas são longas. Essas franjas, elas estavam relacionadas a uma informação que o judeu estava dando. Então, o uso da franja é para dizer que você tem um coração bondoso. Jesus tinha isso. Aquela mulher, quando tocou na orla do vestido de Jesus, foi aí. Ela extraiu, ela foi buscar na orla, na expressão da sua bondade, e ela encontrou a cura. Então, a minha bondade, a sua bondade, que está em nós como fruto do Espírito, precisa trazer resultados bondosos. E Jesus está dizendo que essas pessoas, elas utilizavam-se de filactérios, essas caixinhas na testa e no braço esquerdo, para mostrar que eram mais santos e mais separados. Eles deixavam as suas franjas longas para dizer que eram mais bondosos e mais justos. E o Senhor disse, não, nada a ver. Na verdade, eles gostam de lugares de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes na sinagoga. Jesus está dizendo, sabe o quê? Nos dias de Jesus, na sinagoga tem um lugar da arca, onde a arca ficava, e dentro dela os pergaminhos. E o camarada queria sentar bem em frente. Para você ter uma base, isso era tão sério que ele preferia virar as costas para a arca para ficar no centro das atenções. Quem olhasse para a arca tinha que ver ele, o fariseu. E Jesus diz, cuidado com essas pessoas aí, tá bom? Eles gostam de ser exaltados, serem chamados de rabi. E aí ele então vai dizer o seguinte, mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque você só tem um pai, aquele que está no céu. Estou terminando aqui. Vocês viram que o texto é cheio de informações extremamente atuais, mas fico com essa informação. Filactérios é essa caixinha que vocês viram aí na foto, e o contexto prático, a aplicabilidade para os filactérios dos nossos dias é que nós devemos combater esse posicionamento falso de pessoas que, infelizmente, se valem dos mecanismos da religião para se mostrar melhor do que os outros, mais crente do que os outros, mais santos que os outros. Deus abençoe vocês. Nós somos o Projeto Palavra Andada. Eu agradeço por você estar aqui. Eu quero te pedir hoje, com todo carinho, que nos ajude, compartilhe o vídeo, mas peça para as pessoas se inscreverem no nosso canal, porque assim você nos ajuda a projetar. Se você tem interesse, nós temos um núcleo teológico aqui na cidade de Campo Grande e estamos providenciando um núcleo teológico online para atender as demandas de quem está fora de Campo Grande. Tudo isso tem um custo? Tem. Tá bom? Tem um custo, mas esse custo ele há de reverberar na sua vida
e no reino de Deus. Somos comprometidos com a verdade, com o reino. E quando você se inscreve e quando você participa, você nos ajuda a ajudar. Um abraço a todos os queridos irmãos do Núcleo Teológico Palavra Andada, no Residencial Jardim das Oliveiras, na Igreja Semeando Fé. E a todos vocês que querem participar, nos procure. Procure a gente aqui pelas redes sociais, Palavra Andada no Instagram, Palavra Andada no Facebook, Palavra Andada no YouTube. Tamo junto para a glória de Deus. A Voz do Além nem apareceu, porque está estudando ali do lado, está empenhada, porque nós estamos indo para uma cidade no Paraná, em Telêmaco Borba, com o nosso amigo, companheiro Kennedy e toda a juventude do Brasil para Cristo, pastor José Hélio de Lima. Meu amado pastor, um abraço, tamo junto. Paz do Senhor, gente. Tem coisa boa chegando. Tem algo acontecendo. Só não importa o que eu sofri. O importante é que eu sobrevivi. Boa noite.